meus irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos os irmãos por me receberem tão bem desde quando cheguei. Também ao pastor Robson, um amigo, né? Um amigo que Deus me deu, que tem cuidado de mim aqui nessa terra. Estou aqui em Campos há 1 ano e meio. Eu digo sempre que o pastor Robson é uma das pessoas que mais me abraçou, que mais tem caminhado comigo, e é privilégio meu poder ter ele na minha vida. E eu sei que ele faz isso porque tem uma igreja que também o abençoa e dá a condição dele cuidar de pessoas, né? Então eu agradeço vocês pela vida do pastor Robson. Ele me acionou e disse: olha, eu tenho que cobrir o presidente da convenção que não vai pregar, não vai poder pregar, e eu fui escalado para estar no lugar dele. E eu estava há um tempo querendo que você voltasse na nossa igreja. Eu estive aqui uma vez no ano passado e eu aceitei, não tinha como dizer não. Para o meu pastor também, né? Eu não estou aqui com vocês, mas eu chamo ele de meu pastor. Vocês me emprestam, às vezes, ele um pouquinho, já está ótimo, né? E eu estou feliz de poder estar aqui. Estou muito feliz também de estar aqui em um dia onde nós vamos falar um pouquinho sobre missões. É um assunto que está no coração de Deus, é um assunto que está no nosso coração. Muito obrigado, irmã. E é um assunto muito gostoso de compartilhar. E eu gostaria de ter esse tempo com os irmãos e começássemos orando, mesmo assentado. Eu queria que você curvasse sua cabeça e nós pudéssemos dirigir a nossa mente, aquilo que está nos nossos pensamentos, para a palavra, para aquilo que Deus quer nos ensinar hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu a condição, nesta noite, de Te adorar, de Te louvar, de estarmos em família, Senhor. Obrigado porque ouvimos testemunhos da Tua força, da Sua mão poderosa operando em nosso meio. Obrigado por nossas crianças, Senhor. Como é maravilhoso ver o Senhor agindo no meio delas, Pai. Obrigado por esse louvor, obrigado pelos ministérios que se envolvem nesse momento de comunhão e adoração. E nós Te louvamos e Te engrandecemos por esta igreja. Nesse momento, Senhor, que o Senhor conduz nossos corações, a nossa atenção, o nosso foco, a Tua palavra. Que a Tua palavra, Pai, possa encontrar todos os cantinhos do nosso coração que precisa ser tratado, que precisa se render ao Senhor, e que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra, Pai. Essa é a minha oração, Pai, essa é a oração da Tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, interessante que quando o pastor Robson me disse que o tema era missões, eu não tive dúvida sobre aquilo que Deus queria que eu compartilhasse com os irmãos, porque eu já vinha há um tempo pensando numa certa passagem, numa certa relação, e eu queria que os irmãos já pudessem folheando a Bíblia ou acessando Atos 9, capítulo 9, versículo 26. Nós vamos falar um pouquinho sobre a relação de dois amigos que eu tenho certeza que vocês conhecem. O nome deles é Paulo e Barnabé, e sempre quando a gente fala de Barnabé, a gente lembra da musiquinha, né? Mas essa relação ela tem muito mais do que a musiquinha conta. E falar de missões é falar um pouco desses dois, porque Paulo e Barnabé, a história deles está ligada à história do desenvolvimento missionário na palavra de Deus, na Bíblia. Tanto é que nós estamos lendo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que eu gosto de chamar de Atos do Espírito, porque narra historicamente também o desenvolvimento da igreja naquele momento, no primeiro século também. Atos capítulo 9, versículo 26 e 27, para a gente começar. E a gente vai usar a Bíblia mais algumas vezes, então se você quiser deixar aí em Atos, eu tenho certeza que vai facilitar. Atos capítulo 9, versículo 26 diz assim: Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, ele vira o Senhor e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus.
Bem, esse trechinho que a gente leu, e eu te convido em casa, nos cafés da manhã durante a semana, você poder ler todo o capítulo 9, ou melhor, o capítulo 8 também. Você pega ali a conversão de Saulo, Deus falando com ele, surge o Paulo, porque Deus muda o nome dele, e você pega o início dessa relação que é tão maravilhosa, uma relação bonita, entre Saulo, Paulo e Barnabé. Mas a relação, eles se cruzam, um entra na história do outro aqui. Por que é importante a gente ler esse trecho? Porque o texto é muito claro. Saulo, outra hora, perseguia os cristãos. Saulo, outro momento da sua vida, era alguém que causava medo. Era alguém que estava ali para trazer sofrimento, dor. Mas Jesus encontrou Saulo e fez dele Paulo. E esse novo homem, esse homem regenerado, esse homem que encontrou Jesus, esse discípulo de Jesus, não encontrou cuidado e carinho a primeiro momento. O texto que nós lemos, no versículo 26, diz que os discípulos não aceitaram Saulo logo de primeira. A chegada de Saulo em meio aos discípulos daquela comunidade não foi automática. E o texto, no versículo 27, vai dizer que foi através de Barnabé que Paulo encontrou carinho, encontrou cuidado, encontrou um reduto, um lugar para se sentir em casa, um lugar para fazer parte da família de Deus. Então aqui nós observamos as vidas deles se cruzando. Nós observamos o quanto Barnabé foi mão e instrumento de Deus para que Paulo fosse aceito naquela comunidade. É interessante perceber que muitas vezes, e eu quero fazer esse exercício com os irmãos nessa noite, nós vamos olhando a história, os acontecimentos dessa amizade, e vamos pensando na palavra, os ensinamentos de Deus a respeito de dois homens, de dois missionários e da missão que eles cumpriam. Afinal, hoje nós vamos falar de missões. E aqui nós podemos olhar com carinho para o primeiro ensinamento do texto. Observe que não é só um movimento de muito amor e carinho, de muita empatia, Barnabé ir aos outros discípulos, relatar a experiência que Saulo tinha tido e dizer, não, ele foi transformado e agora é um dos nossos. Sim, isso aconteceu. Foi uma atitude de coragem de Barnabé. Mas eu quero que você entenda a dimensão dessa atitude. Ter o seu nome vinculado àqueles que perseguiam os cristãos, ter o seu nome vinculado àqueles que faziam mal ao nosso povo, não era uma coisa boa. Barnabé não teve que ter coragem apenas para chegar na frente de um grupo de discípulos e defender Paulo. Barnabé decidiu colocar o seu nome em jogo por alguém que ele tinha apenas uma certeza, que tinha sido transformado por Deus. Gosto de pensar que Barnabé entendeu o significado e a profundidade da aliança do que é ser chamado discípulo. Nós gostamos de falar de alianças construídas por Deus. Nós gostamos de estudar as alianças que Deus fez e estabeleceu durante toda a história. Mas muitas vezes nós estamos como aqueles discípulos, fechados para alianças que muitas vezes nos custam muito, segundo os nossos olhos humanos. Então, o primeiro ensinamento que eu vejo nessa amizade é que para Barnabé, o nome dele, ou o que ele era, ou o que iam pensar dele, valia menos do que estabelecer uma aliança com o seu irmão e poder cuidar dele. Para Barnabé, na balança da vida, daquilo que a gente estabelece como conduta cristã, era mais importante estender a mão em amor e cuidado a Paulo do que zelar pelo seu próprio nome ou pelo seu próprio conforto. Muitas vezes, as alianças que Deus exige de nós, enquanto missionários, são alianças que nos custam muito, mas que com certeza glorificam o nome do Senhor. E você vai perceber que eu vou me referir a você como missionário, porque para mim, um coração com Jesus é um missionário, um coração sem Jesus é um campo missionário.
essa dissociação da figura do missionário, do crente salvo, resgatado por Cristo Jesus, é uma dissociação que a gente fez numa estrutura cultural, onde precisou, sim, de maneira muito estratégica, criar as juntas missionárias, criar o movimento missionário, criar as estruturas intencionais missionárias. Mas a grande verdade é que um coração que encontrou Cristo, foi resgatado, salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, é um coração que se torna um coração missionário. Ou tendo nós aquilo que pode mudar e tirar o sofrimento do mundo, transformar a sociedade, transformar onde nós vivemos, nós tendo isso, não queremos compartilhar? Muitas vezes olhamos para o outro e olhamos para missões como algo que o outro deve fazer. Um coração com Cristo é um coração missionário, um coração sem Cristo é um campo missionário. Guarde isso. Guarde isso, porque isso vai ser importante para a condução daquilo que nós vamos aprender nesta noite. Eu queria caminhar contigo lendo o texto de Atos 13, muito conhecido, igreja de Antioquia. Atos 13, versículo 1 ao 3. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido como governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a qual eu tenho chamado. Agora eles não são mais apenas amigos, discípulos do Senhor Jesus, que se encontravam e serviam na igreja de Antioquia. Agora eles receberam um comissionamento específico. Eles não se tornam missionários porque receberam esse comissionamento. Agora eles têm uma missão específica. Outrora eles estavam na missão em Antioquia. Essa missão ganha contornos muito interessantes para nós no dia de hoje, porque é chamada da primeira viagem missionária de Paulo, famosa. As irmãs aqui que cuidam do ministério infantil, eu tenho certeza que já pensou em 1000 formas de ensinar essas viagens missionárias de Paulo para as crianças, e é maravilhoso. Porque é como se um filme passasse à nossa frente e o texto bíblico nos relatando como o evangelho da graça se expandiu e transformou aquele tempo, aquele mundo. E aqui nós lemos um versículo onde esses dois amigos, que se encontraram numa situação atípica, Barnabé tendo que estender a mão, tendo que validar Paulo para que ele fosse aceito na comunidade. Agora não. Passou algum tempo e o Espírito Santo do Senhor decide comissioná-los. Agora tem uma missão específica. Agora eles foram arrolados para cumprir uma missão que o Senhor estava dando. E eles foram, então, para a primeira viagem missionária. E aqui é outra leitura maravilhosa que eu digo que você precisa fazer em casa. Nessa viagem missionária, eles tiveram, obviamente, toda uma estrutura. Mas tiveram um convidado. Um rapaz que nós chamamos e conhecemos como João Marcos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. João Marcos fez quase toda essa primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo de Deus, como nós lemos no texto. E, obviamente, uma viagem missionária naquele tempo não era como hoje, que você tinha GPS, toda a estrutura, vários tipos de veículo. Você tinha que ter todo um preparo logístico, porque as distâncias muito longas, muita dificuldade de locomoção, todo o aparato que precisava levar, muitas vezes trajetos de barco, trajetos a pé. E ajudando eles foi um jovem João Marcos, nessa primeira viagem. Mas algo aconteceu, e hoje nós não vamos colocar a lupa na relação da primeira viagem com João Marcos. Nós só vamos dizer que é o seguinte: o texto sagrado diz que, em dado momento da viagem, João Marcos, aquele jovem, quis voltar para casa.
Talvez ele sentiu saudade, talvez ele sentiu medo, talvez ele entendeu que ele não estava pronto. Então João Marcos abandona Paulo e Barnabé no meio da viagem e volta para casa. Paulo e Barnabé conclui a primeira viagem missionária com êxito, como os irmãos bem sabem. Agora, Paulo e Barnabé não são mais discípulos que estão começando na caminhada, são homens testados por Deus, são homens que foram para o campo, são homens que enfrentaram todas as diversidades e voltaram para casa. Pregaram o Evangelho. São homens testados e aprovados. E estão novamente reunidos. Entre uma viagem e outra, eles passavam um tempo com a sua comunidade local, descansando, pregando, ensinando, discipulando. E essa relação de amizade cresceu, se desenvolveu. Nós estamos aqui diante, talvez, dos dois maiores nomes do primeiro século, quando se trata de missões na história da igreja. Paulo, com certeza o maior, logo em seguida Barnabé. Mas, alguns versículos depois, e aqui eu quero ler com vocês no capítulo 15, versículo 36, uma coisa acontece. Essa relação passa por um momento muito delicado. Paulo e Barnabé precisam se preparar novamente. Deus coloca no coração de Paulo a necessidade de uma segunda viagem missionária. Agora eles precisam se preparar para essa segunda viagem, ainda mais desafiadora, porque envolvia as cidades que eles passaram na primeira viagem, mas também novos lugares e novos caminhos que eles passariam na segunda viagem. Atos capítulo 15, versículo 36. Decorrido alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades de onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não acompanhara no trabalho. E as divergências entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, confiado pelos irmãos, à graça do Senhor. E passou pela Síria e a Sicília, fortalecendo as igrejas. Bem, observe que o texto diz que Paulo partiu confiado aos irmãos, ou seja, Paulo estava em uma missão oficial. A missão que Paulo estava dialogando com Barnabé era uma missão oficial da igreja. Aquela comunidade estava estabelecendo aquela missão. E, para nós, lendo daqui, parece que o problema foi pequeno. Olha, os dois líderes, Paulo e Barnabé, foram comissionados, receberam a missão, mas Barnabé quer levar quem? João Marcos. Aquele mesmo João Marcos que, na primeira viagem, abandonou no meio do caminho. Aquele João Marcos que, numa expressão que usamos hoje, deixou eles na mão, em meio à primeira viagem. E é interessante que a expressão usada é que a divergência entre eles foi grave. Não foi uma discussão simples. Não foi apenas uma divergência de ponto de vista. De fato, os ânimos ficaram acalorados. Houve uma discussão a ponto dessa amizade linda, que surgiu com uma atitude linda de Barnabé. Dois amigos que passaram por tudo em prol do Evangelho, fazendo missões, pregando. Agora decidem se separar. Barnabé pega Marcos e volta para Chipre. Eu não vou me arriscar a cantar, mas você lembra da musiquinha? Barnabé, natural
de Chipre. E Paulo chama Silas e segue na viagem oficial. E essa separação, ela marca um momento triste. Por que ela marca um momento triste? Porque nós temos as duas figuras mais grandiosas da expansão do evangelho do primeiro século, que são grandes amigos, que se desentendem e decidem continuar jornadas diferentes. Mas nós estamos diante da história que está sendo escrita não por Paulo e Barnabé. Nós estamos diante da história que está sendo escrita pelo Senhor dos Senhores. E me parece que nós olhamos para o nosso desejo missionário a partir das nossas expectativas. Assim como com certeza doeu para aquela comunidade ver Paulo ir para um lado, Barnabé ir para o outro. Foi necessário que aquela comunidade amadurecesse e entendesse que aquele que escreve a história, aquele que expande o reino, é o Senhor dos Senhores. Nós muito fazemos planos, mas é Deus que os confirma. Muitas vezes, irmãos, nós condicionamos a nossa obra, o nosso serviço na casa de Deus, na obra do Senhor, segundo as nossas expectativas. Nós queremos que Paulo e Barnabé viajem junto, custe o que custar. Nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito. Porque se temos o controle, é mais confortável ao nosso coração. Mas a verdade é que esse falso controle é a nossa natureza pecaminosa, gritando para sermos o Senhor de nós mesmos. Se nós queremos ser e fazer parte de uma comunidade missionária, nós precisamos entender que quem escreve a história é Deus. E Ele define, Ele decide todos os caminhos que a obra vai se desenvolver. É importante, como igreja, amadurecermos nessa percepção. Porque muitas vezes nós não queremos ir para o lado A, nós queremos ir para o B, para o C, para o D, e nós nos fechamos naquilo que nós achamos que é melhor, mas Deus tem escrito a história, é Ele que decide, e Ele levanta tantos Paulos, mas também os Barnabé, porque para Barnabé, se você não percebeu, uma vida era campo missionário suficiente. Percebeu? Para Barnabé, uma vida era campo missionário suficiente. Ele podia ter a grande viagem, ele podia visitar as grandes igrejas, ele podia continuar sendo o grande Barnabé. Mas a missão que ele entendia que Deus estava dando na mão dele era um campo missionário de um coração só. Será que nós não temos esperado os campos missionários enormes, cheios de navios naufragando, cobras picando, prisões, apedrejamento? Porque foi assim com a viagem de Paulo. Aconteceu tudo isso. E talvez nós estamos esperando isso. Talvez nós alimentamos a expectativa de que a nossa projeção missionária como comunidade de fé e até mesmo como missionários seja uma projeção para algo que vai nos fazer ou nos gerar um legado segundo aquilo que nós desejamos. Você já leu o livro de Barnabé? Você já achou na sua Bíblia? Não tem, né? Você consegue narrar mais quantos anos da vida de Barnabé segundo o texto e o relato bíblico? Pouquíssimos. Estou a dizer para você, para Barnabé, a vida de João Marcos valeu o ministério. E por que a gente quer começar a fazer missões? Pensando na Argentina, no Marrocos,
Nós temos que entender a multiforma do Evangelho. E temos que perceber como Deus trabalha. E muitas vezes perceber como Deus trabalha é entender que Ele trabalha do jeito dele e não do nosso. Um coração com Jesus é um missionário, um coração sem Jesus é um campo missionário. E muitas vezes o nosso campo missionário é um coração só. Se eu posso compartilhar com você o que está no meu coração nesse momento, é que Deus convoca Barnabés hoje. Deus tem decidido convocar Barnabés. Homens e mulheres que decidem investir sua vida em um campo missionário que muitas vezes é de um coração só. Por que você tem orado? Eu me lembro, na infância, fui criado na Assembleia de Deus. Eu ouvi tantos testemunhos de mulheres. As mulheres, elas oram muito mais que os homens, sempre foi assim. Que oraram a vida inteira pela conversão dos seus maridos. Mães que oraram a vida inteira pela conversão dos filhos. E eu fico pensando, aonde a gente perdeu isso? Aonde que a gente passou a entender que missões é quase um evento? Missões é serviço, é entrega, é renúncia. Barnabé sabia que ele estava saindo dos holofotes, ele estava voltando para Chipre. Quando você volta para sua terra de origem, você sabe, o profeta da casa mas o negócio de Barnabé era um tal de campo missionário chamado João Marcos. Deus tem convocado Barnabés, mas em uma sociedade onde nós vivemos atrás da influência ou atrás dos influencers, uma sociedade onde o holofote, o número de seguidores, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, aquilo que eu sou, numa sociedade doente pelo eu, os Barnabés estão cada vez mais raros. Uma igreja missionária, antes de ser uma igreja cheia de Paulos, é uma igreja cheia de Barnabés. Sabe por quê? Porque um dia o coração que Barnabé cuidou foi o de Paulo. Porque quando Paulo chegou naquela comunidade, ele foi rejeitado. Barnabé decidiu cuidar dele. Sabe o que Paulo não percebia? Que o que Barnabé estava querendo fazer com João Marcos, há algum tempo atrás, Barnabé tinha feito com ele. Cuidado e amado. Sabe por que Deus tem chamado você para ser Barnabé? Porque alguém um dia foi Barnabé para você, mesmo sem você saber. Tem alguém orando, irmão. Tem joelho calejado por causa da sua vida. Tem muito suor, muita lágrima derramada por você, por pessoas que às vezes não estão mais entre nós, estão na glória com Cristo Jesus, mas a sua vida, com certeza, é resultado, sim, de muitos Barnabés que decidiram abdicar do glamour, abdicar da influência, abdicar dos holofotes, mas decidiram se dedicar a campos missionários de um coração só. Queremos ser uma igreja viva, forte. Queremos batizar todos os domingos. Então, que sejamos uma igreja que comissiona Barnabés. Que sejamos uma igreja de homens e mulheres que antes de abraçar campos missionários enormes, estados, países, que possamos abraçar pessoas, campos missionários de um coração só. Eu vim aqui hoje te desafiar. Você vai sair daqui hoje com um nome no seu coração. E você vai orar por esse nome até o dia da sua morte.
Você pode se envolver em quantas viagens missionárias você quiser. Nós vamos mandar todo o recurso que nós conseguir para as obras na Europa, na Ásia. Nós vamos nos dedicar, mas aqui, no nosso coração, nós vamos tratar os Barnabés. E hoje, o Espírito Santo de Deus vai te dar um nome que você vai cuidar. Em Chipre, aonde você estiver, você vai regar com oração, você vai ligar, você vai estar junto. Não vai ser aquele crente chato, não, também. Mas vai ser aquela pessoa que ora, cuida, ama, acompanha. Sabe por quê? Porque você vai ser expressão de amor e de carinho. Barnabé entendeu que cuidar e nutrir é parte essencial da expansão missionária. Paulo seguiu a segunda viagem. Incrível. Paulo, o plantador. Viagens missionárias incríveis. Grandes momentos de pregação do Evangelho. Milhões de almas aceitando Jesus. Billy Graham, o Maracanã lotado. Maravilhoso. Deus usando homens e mulheres para plantar. E esse mesmo Deus usa homens e mulheres para nutrir e cuidar. Barnabé entendeu que o campo missionário que Deus tinha dado para ele precisava de nutrição e cuidado. Alimento fresquinho todo dia e cuidado. Irmãos, posso dizer para você que você ir de igreja em igreja pregando o Evangelho tem uma carga de preparo espiritual, de energia, de tudo isso. Mas você já tentou discipular alguém? Caminhar com alguém? Ser a expressão do Evangelho? Ser a luz de Cristo para ele todos os dias? Ser o porto que emana a palavra da vida para ele? Exige a dedicação de uma vida. E que privilégio será se nessa jornada da nossa vida que é tão curta, 70, 80, aqueles que vivem muito, 90, se eu e você pudermos cuidar de alguns João Marcos, se a gente puder dedicar a nossa vida missionária a alguns campos de um coração só. Mas, pastor, eu quero ser como Paulo, eu quero as grandes viagens. Deus tem chacoalhado a nossa igreja e eu tenho certeza. Amém, irmão. Amém. Mas a igreja Jardim Carioca continua aqui. E aqui são os Barnabés que continuam a obra. E aí? Meus irmãos, é óbvio que Deus usa a diversidade entre os chamados, os dons e os talentos. E eu sei a grande obra que Deus fez na vida de Paulo. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos. Mas nós precisamos entender que o nosso Deus tem levantado e tem chamado Barnabés. Os Barnabés poucos serão citados. Você não encontra livros com o nome dos Barnabés. Mas os Barnabés encontrarão Jesus. Os Barnabés serão usados aonde as câmeras não chegam. Os Barnabés serão mão de Deus aonde o sinal do Wi-Fi não pega. Os Barnabés serão colo, cuidado, carinho, aonde os holofotes não estão. E Deus tem levantado e quer levantar Barnabés nesse lugar. E quando a gente vê a história se desenvolvendo,
Barnabé não é citado mais. Não se conta mais grandes histórias sobre Barnabé. Sabe aquela sensação de que a grande obra de Barnabé, digna de ser relatada no texto bíblico, foi entender que às vezes o campo missionário tem um coração só. Mas Paulo, no final do ministério, ele escreve a Timóteo. Ele já está cansado, velho. Paulo está sentindo que a vida está indo embora. E ele escreve lá em Timóteo 4, ele diz o seguinte: eu estou aqui com Lucas, mas Timóteo, traz até mim João Marcos, porque ele me será útil. A grande verdade é que o tempo passou e aquele campo missionário de um coração só, João Marcos, se tornou peça fundamental no plano de Deus, na expansão do Evangelho. João Marcos foi um suporte incrível no final da vida de Paulo. Mas Paulo não tinha sido aquele que tinha rejeitado João Marcos para a segunda viagem? Sim. João Marcos agora foi suporte aos últimos dias de vida de Paulo. João Marcos foi um dos maiores discípulos de Pedro. João Marcos escreveu o seu nome na história. E talvez nós falamos tanto do grande Marcos, que sentou aos pés de Pedro, Paulo. E às vezes nós esquecemos que quem cuidou do coração dele foi Barnabé. Um coração missionário, uma igreja missionária, é um coração, é uma igreja, é uma comunidade que está mais preocupada em obedecer a Deus, está mais preocupada em cuidar de pessoas do que movimentos, do que estardalhaços, do que qualquer outra coisa, porque um coração é campo missionário suficiente para investirmos a nossa vida. Um coração é campo missionário suficiente para investirmos a nossa vida. A história de Barnabé pouco foi contada, mas o seu legado é visto na vida de João Marcos. Talvez as nossas histórias não serão contadas nos livros, nos filmes. Agora temos os feeds, os Instagrams. Mas eu desejo que você seja lembrado como um missionário que estava disposto a ir para um campo de um coração só. Que essa igreja, antes de ser lembrada como a igreja que envia missionários para todos esses países, e eu creio que essa igreja pode enviar através de juntas, de projetos, antes de ser lembrada como uma igreja que investe pesado em missões em todos os continentes, que ela seja lembrada como uma igreja, celeiro de Barnabés, a igreja de campos missionários, de um coração só. Deus vai inquietar o seu coração. Pastor, Deus vai levantar Barnabés nesse lugar. Eu sei dos sonhos. Eu sei do barracão. Eu sei dos projetos de vocês. E se eu posso dizer, tudo começa, muitas vezes, quando nós entendemos que Deus está nos chamando para cuidar de campos missionários de um coração só. Fique de pé, eu quero orar com você. E nesse momento de oração, eu não sei se o louvor tem um louvor no final,
Fica à vontade. Eu quero orar pedindo para que Deus tenha um momento com você agora. Que o Espírito Santo comece a falar no seu coração sobre aquele nome. Sobre aquele campo missionário de um coração só. Eu tenho certeza que hoje você pode sair daqui como Barnabé, decidido a investir em João Marcos. Eu sei que muitos de vocês podem ter parado, desistido de orar. Não tem mais jeito, não está no meu alcance. E a palavra de Deus vem e nos diz que nada é impossível ao que crê. Meus irmãos, Deus está com a mão estendida. E hoje Ele levanta Barnabés nessa comunidade, nessa igreja. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque somos chamados filhos de Deus. E é por seu intermédio, meu Jesus. Pai, nosso coração aquece quando lemos sobre as grandes viagens missionárias. Pai, como é lindo ver o desenvolvimento da igreja no primeiro século. Como é bom sonhar com missões, o evangelho expandindo para diversos países, os nossos missionários avançando, plantando igreja. Senhor, nós desejamos isso. Nós queremos ser parte disso, Senhor. O Senhor sabe do nosso coração. Queremos apoiar em oração, em investimento financeiro. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Mas Deus, o Senhor é o Deus de Barnabé, assim como é o Deus de Paulo. Pai, começa a revelar a sua vontade aos Barnabés que aqui estão. Começa, Pai, tirar as tapas dos olhos aos Barnabés que o Senhor tem convocado nesta igreja. Pai, começa a trazer nomes ao coração. Começa a lembrar, Senhor. Começa a quebrantar os corações sobre nomes, sobre famílias, sobre campos missionários de um coração só, de 2, de 3, de pessoas que o Senhor vai colocar na mente de irmãos aqui. E eles serão Barnabés. E nós ouviremos sobre o João Marcos, que os Barnabés de Jardim Carioca cuidaram. Pai, faz de nós uma igreja disposta a ser missionária, a partir dos campos missionários de um coração só. Levanta adolescentes dispostos a caminhar junto, com amigos, com amigas, sendo um porto de palavra, de cuidado do Evangelho. Levanta jovens, homens e mulheres, famílias, para serem Barnabés nesse bairro, nessa cidade. Que sejamos uma igreja conhecida como uma igreja missionária, e também como uma igreja que nutre e cuida, que abraça. Que possamos, Pai, abrir mão do nosso conforto pelo outro, pelo nosso campo missionário de um coração só. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor desperte corações nessa noite, que entendam, assim como Barnabé entendeu, que os João Marcos, mesmo rebeldes, mesmo abandonando os barcos, mas que os João Marcos são preciosos para o Senhor. E o Senhor vai ao resgate de muitos, e usará a mim e aos meus irmãos. Levanta os Barnabés nessa noite, Senhor. Levanta os Barnabés nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor.
Glorificado seja seu nome, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus.